de recepção dessas famílias que estão em áreas de risco. Outra questão que foi muito falada é o aproveitamento de tecnologia para a prestação de serviço. Então isso aparece em diversas das falas, foi possível ser capturado pela nossa equipe na leitura, e foi capturado também uma lógica que é o seguinte: essa compra de sistema é a compra de um sistema desenvolvido que é igual para todos os municípios. Então não tem que pagar diversas vezes o desenvolvimento tecnológico, você paga uma vez só, porque os municípios são todos iguais, né? Então a geração de boleto de IPTU, a geração de um cadastro único, a geração de uma ficha de saúde, né? A forma que você tem um prontuário eletrônico, isso é um desenvolvimento tecnológico que uma vez só se desenvolve. Então você não precisa pagar 30, 40, 50 vezes o desenvolvimento tecnológico, é uma coisa que você vai ter que ser utilizado. Então isso foi muito, muito falado, de criar um certo grupo organizado para aproveitamento de tecnologia. E é lógico, não falar de tecnologia em Campinas também seria um pecado nosso, né? Então a gente traz isso como indução. E as duas últimas, né? As duas últimas lâminas, para depois a gente fazer a continuidade dos nossos trabalhos, tudo isso que a gente falou não tem valor nenhum se a gente não tem transparência e governança participativa, que é um pouco do que a gente está fazendo aqui, que a gente tem que levar para a conferência estadual e levar para a nacional. E aí não é episódio. O processo de governança participativa não pode se dar exclusivamente quando a conferência acontece. A conferência é o momento de você avaliar se durante aquele período de 3 anos teve evolução ou não. Mas não pode ficar restrito a esse processo. Então, este ambiente de cidadania que exige transparência, mas exige interlocução e aproveitamento real daquilo que é a participação da sociedade, é absolutamente fundamental. Então esse foi um outro recorte que os conferencistas falaram muito, de todos os municípios precisam ter algum grau de portal da transparência, que já é exigido pela legislação. Você já tem lá exigência de SAC, você já tem lá exigência de lei de acesso à informação, mas não é pedir a informação, é ter um portal que a informação está sempre à sua disposição. Então foi um pouco dessa lógica que foi apresentada para os nossos conferencistas. E aí a última, né? Todo esse esforço tem que projetar uma evolução que tenha que ser partilhada com outros. Então tem uma rede. E aí eu falo isso para vocês. O número de conselheiros, de delegados foi diminuindo. A gente não foi crescendo. Todo mundo foi para os ambientes das mídias sociais para lá travar a batalha, não aqui. Então hoje a gente teve uma migração muito intensa para os ambientes virtuais, é ali que a briga se dá, ali que a disputa se dá, mas ali a gente está vendo uma incapacidade pelos 140 toques, pela própria fórmula como o sistema está montado, que ele não é uma solução, ele é para alimentar mais discórdia. Então a gente precisa trazer mais a sociedade, trazer mais a juventude para ambientes de debate, de conselhos e de delegações como a nossa aqui. E aí é fundamental que a gente tenha esse direcionamento do futuro, tentando capturar essas novas energias e saber usar a tecnologia. Então não é que ela é adversária nossa, é que quem tem usado para esvaziar os ambientes de participação e deixar a lacração mandando no processo. E isso está ficando claro para a gente que sabota a própria democracia que a gente tem que construir com tanta intensidade e com tanto carinho. Tá? Só colocar puxando um pouco de tudo que o senhor acabou de passar aqui nesse último momento, né, falando de tecnologia, falando de modais de transporte, né, de turismo. Eu acho que lá no primeiro momento aqui em Campinas, no nosso evento aqui na Estação Cultura, a gente colocou um pouco isso acho que talvez esteja até no texto, não, que é a questão de modal, né? Especificamente a questão do modal de transporte público aqui na região metropolitana de Campinas. A gente viu agora, através do projeto que é do trem Intercidades, né, e do outro trem que vai passando até Jundiaí, a gente vê uma demanda muito grande aqui por essa questão dessa mudança de modal aqui na nossa região, principalmente no eixo que vai de Campinas a Piracicaba. É um eixo extremamente industrial, é um eixo de milhões de pessoas, e nós ainda estamos aqui no retrocesso que aconteceu historicamente, né, dessa mudança de modal para o modal de 4 rodas, né? Então a gente hoje, o transporte ferroviário foi abandonado,
E existe já vias, existem canais, existe uma estrutura semi-pronta ou precarizada, que eu acho que é aí a discussão, mais uma vez dizendo, sobre a diferença de política de governo com a política de Estado. Então é sobre isso que nós precisamos colocar a nossa atenção, porque vejam, esse eixo que eu acabei de citar, Campinas-Piracicaba, é um eixo industrial, que tem um parque metal-mecânico pronto e ativo para poder participar desse processo num momento em que o Estado, né, isso eu falo do governo do Estado de São Paulo, do governo federal, do interesse também das prefeituras, né, que gere demanda para esse parque metal-mecânico, para que a gente consiga reativar esse modal ferroviário, né, o modal sobre trilhos nessa região, porque é primordial até mesmo para o desenvolvimento desse estado. Essa geração de demanda é geração de emprego, é emprego para a nossa população. Menos poluição. Se o Sindicato dos Metalúrgicos não trouxesse essa contribuição, não ia ter nem valido a presença do sindicato. Não, nós estamos aqui também para discutir isso no sentido que nós temos aqui. Nesse eixo, e tem uma terra pública reservada, né? Porque queira ou não queira, um parque metal-mecânico preparado com indústrias que tem essa tecnologia, que pode também, junto a esse processo de melhora também das tecnologias, né, para o futuro, porque a gente não vai trazer de volta um modal desse com a mesma lógica lá de 1920. Nós pensamos no futuro, nessa chamada então indústria 4.0, por que não? Né? Nós podemos e temos condição para isso. Eu acho que aí volta mais uma vez, secretário, o interesse público de se fazer as parcerias necessárias para que isso aconteça. São empregos de qualidade, empregos especializados, tá certo? Até mesmo o que nós vemos hoje no setor do SESI e Senai, por exemplo. Hoje, o Senai hoje de Campinas está deixando de oferecer cursos para os operários que sejam voltados para essa área. E está falando mais de empreendedorismo do que realmente daquilo do setor de transformação, da especialização do trabalhador. Então, junto tudo a isso, secretário. Muito bom. A gente precisa levar isso do texto e de discussão séria no nosso Estado. Pessoal, certo? Obrigado. Deu 11 horas, 11 e pouquinho. O Alexandre ainda tem uma fala que contextualiza uma parte importante de como a gente faz a parte fundamental, que é a parte de controle e indicadores. Então, é muito importante a gente falar no que é demandado, mas é muito importante falar como a gente vai ter as fórmulas de medir o impacto daquilo que a gente está fazendo, porque a gente também é muito bom em identificar o problema. Muitas vezes a gente consegue criar os problemas, mas a gente não tem medido o impacto junto à sociedade. E para fazer a gestão que de fato se diferencia, a gente tem que debater com a sociedade a construção das políticas públicas, mas depois tem que medi-las para ver se de fato deu a resposta daquilo que a gente sonhava, porque a gente não tem nenhum compromisso com o erro. Então, se a gente não acertar, a gente tem que fazer as correções. Se você só faz correção, você faz medição. Então, preciso agradecer a paciência de todos. A gente não perdeu o nosso quórum. O Alexandre vai fazer essa fala que encerra a nossa jornada para a gente poder fazer a diplomação de vocês e entregar o certificado. E a gente vai para o nosso encerramento, combinando o início entre 8h30 e terminando por volta das 11h30, permitindo todo mundo ir para casa, fazer o almoço, almoçar ainda na rua, se não tiver condição de voltar até a casa para depois voltar para a região central. Mas preciso fazer um agradecimento pessoal à paciência de vocês e à participação. Insisto, a conferência serve para isso. Mas se a gente não evoluir da conferência do que foi falado, a tendência natural é chegar no dia 27, 28, se olhar, votar os delegados nacionais e voltar para casa. Não é isso que a gente quer. Por isso a gente está se oferecendo ao debate. Acho que essa é a questão importante. Agora, a partir de agora, o debate vai ficar com vocês. Porque o que a gente vai fazer? A partir do que vocês preencheram, a gente vai começar a colocar vocês em conexão e ir trazendo as nossas câmaras técnicas e temáticas para ir borbulhando o processo até a data da nossa conferência. Então, a gente quer manter aquecido o debate. O que a gente fez aqui foi trazer a polêmica de volta. Então,
Pode parecer até estranho a autoridade pública e política trazer a polêmica de volta, porque normalmente a gestão foge das polêmicas. Não. Para o movimento de conferência de onde estamos e onde a gente tem que chegar, tem que gerar polêmica. Por isso que, quando eu falei pode falar, é para agir, é para trocar, para a gente encontrar o melhor caminho. Então, agradecer muito, passar para o Alexandre e a gente vai para a rodadinha final. Até pelo adiantado da hora, eu vou agilizar, e acho que a gente já discutiu uma gama muito ampla de coisas que são relevantes, né? Acho que uma coisa que é muito importante é a gente ter foco, né? Ter foco, ser capaz de compor uma agenda, né, com aquilo que a gente mais quer, aquilo que tem o maior impacto, no maior número de dimensões possíveis, né, para que a gente consiga que esse nosso esforço de construir um modelo de governança novo, que não existe, né, e como é novo, está sujeito a erros, a experiências, né, que é construir uma relação horizontal, Estado, município, sociedade, vários segmentos da sociedade, sentar e conversar para fazer uma política pública eficaz e eficiente. Eu queria pegar um gancho, uma linha, né, que eu acho que junta um monte de coisas que foram discutidas na conferência. Não vou me estender sobre elas, porque o Policy, acho que ele já fez uma abordagem muito precisa delas, né, mas pegar vários temas de coisas que a gente falou e mostrar como isso se junta, né. A gente falou de áreas centrais, né? Áreas centrais tem a ver, né, com mobilidade, que se reduz os deslocamentos, tem a ver com saúde, com educação, com qualidade de vida, porque faz com que as pessoas tenham menos deslocamentos, possam morar em lugares melhores, né? Que acho que a gente já ultrapassou aquele limite, aquele caso extremo, né, que se você fornecesse uma moradia para a pessoa em qualquer lugar do planeta, mesmo que fosse um lugar distante, estava bom. Não, acho que a gente precisa pensar em, como alguém falou, né, a pessoa fica 3, 4 horas do dia dela, né, dentro do ônibus, né? Então, a gente tem áreas centrais, tem esse impacto de mobilidade, tem impacto de meio ambiente, né? Porque se você aproveitar melhor aquela área, se você colocar pessoas ali, né, você vai reduzir a pressão sobre as áreas ambientalmente sensíveis, né? Você tem impacto das finanças públicas, por quê? Porque você não vai precisar levar a infraestrutura para um lugar novo, você vai aproveitar uma infraestrutura que já está instalada, né? Você melhorar a viabilidade e a economicidade de uma infraestrutura que já está instalada. Mas isso se junta com vários temas que tenho certeza que o Policy ficou muito contente, como eu fiquei também, porque é muito gratificante, porque são temas que fazem 2 décadas que a gente se preocupa, que são caros para a gente, a questão da função social da propriedade, a questão da alocação social, a questão da ocupação das áreas centrais, né? Então a gente sentiu uma convergência muito grande do que vocês disseram na conferência de vocês com aquilo que tem a preocupação, porque isso significa também que são temas que estão maduros, né? Agora, uma coisa é você achar, eu quero, mas como transformar aquilo que é o desejo abstrato, né, em uma política? Tem fases, né, tem momentos. Às vezes a gente quer estabelecer um plano, mas a gente vai lá, faz só uma relação de intenções, né? Então, eu sempre brinco que a gente tanto faz se eu vou entregar para o prefeito ou para o Papai Noel, porque é a mesma chance de ser uma lista de desejos, né? Não é um plano, né? Então, é importante a gente definir esses objetivos. As coisas que eu quero,
são essas aqui. Mas eu preciso avançar alguns degraus nisso. O primeiro degrau são as diretrizes. Como eu vou fazer isso? Né? Pegando esse exemplo que acho que é uma questão muito premente das áreas centrais. Que estratégia eu vou fazer? Com certeza a primeira coisa são os instrumentos de controle da função social da propriedade. PIPP progressivo. É a primeira coisa, para tirar as cicatrizes dos vazios urbanos, né? Daquelas áreas que foram guardadas especulativamente, né? Porque a pessoa está lá se aproveitando de todos os investimentos, tanto públicos como privados também, né? A pessoa tem lá o terreno baldio do centro da cidade, alguém foi lá construir um prédio, a prefeitura botou um terminal, construiu uma escola, o outro construiu um supermercado na frente, o outro construiu um banco, e aquela pessoa que não fez nada, ela se apropriou de uma parte de todo aquele investimento. Então, essa é até a especulação, como o Paulo falou, acho que até os degraus a gente precisa avaliar. Essa é a pior especulação, a especulação que mata a cidade, que mais prejudica a cidade, que deve ser a prioridade para ser enfrentada, né? Então, e daí cai naquela discussão também que foi colocada dos instrumentos, né? Você tem instrumentos para isso, estão no Estatuto da Cidade, né? Mas até agora São Paulo, graças ao Polis, foi a primeira cidade que fez, né? e que conseguiu gerar resultados. 30% das áreas que estavam notificadas se transformaram em projetos. E não é pouca área, né? São mais de 2 milhões de metros quadrados, né, no centro de São Paulo, nas áreas centrais de São Paulo, né? Agora, adianta fazer em tudo, né? Não, você precisa fazer uma parte. Qual é o limite? Né? Qual é o limite dessa capacidade? Preciso medir, né? Então, eu tenho um objetivo, vou definir uma estratégia. Vou buscar incentivar a produção na área central. Então, eu tenho melhor suporte na área central, já tenho infraestrutura instalada. Então, eu vou pensar em quais incentivos urbanísticos, fiscais, econômicos eu vou dar para que se construa lá. E alguém falou aqui, e isso é importantíssimo, porque é um diagnóstico realista que é muito importante para viabilizar essa coisa das áreas centrais. Porque a gente já ouviu em várias cidades de atores de diversos segmentos. Muito dificilmente o centro vai atrair o consumidor dos imóveis de alta renda. Isso vai ser de médio e baixa renda. Então, o que eu preciso fazer para que isso se torne atrativo para quem vai fazer, para que se viabilize? Eu preciso dar incentivos, né? Para que, em vez de produzir algum outro tipo de empreendimento, construa esse que é bom para a cidade, né? É isso que a gente precisa entender. Quando a pessoa está construindo algo que é bom para a cidade, que vai atender esses nossos objetivos, isso não é uma coisa ruim, gente. Acho que a gente precisa compreender. É claro que é muito melhor, né, para todos nós que temos compromisso com o público, né, com o papel dirigente do Estado nesse processo, é muito melhor se você consegue viabilizar a produção pública, mas a demanda é tão grande que isso não é suficiente, né? Então, se você está produzindo aquilo que a cidade quer, então precisa ser incentivado, precisa compensar isso com menos outorga, com outros incentivos, né? Até mais do que tentar limitar as coisas que eu não quero, né? É achar essa ponta dessa balança. Então, tem objetivo, tem várias diretrizes. Um dos convites que eu faço é, além dos pontos que a gente tocou hoje aqui na discussão, a gente aprofunde essa discussão de como chegar naquele objetivo, né? Que estratégias, que experiências bem-sucedidas a gente tem nos vários locais
que podem nos ajudar. Acho que São Paulo tem um exemplo muito bom, né? Tem algumas coisas que não deram muito certo, tem uma deturpação do uso, que poderia ter sido regulado? Tem, mas funcionou, né? Funcionou. Você anda pelo centro de São Paulo, para a região onde tem metrô, tem escola, tem emprego, onde as pessoas trabalham, você vê a quantidade de projetos de Minha Casa Minha Vida que tem lá. Praticamente tudo que é licenciado em São Paulo hoje é HIS. A imensa maioria do que é licenciado, né? Aí a HIS faixa 1 tem também, mas é pouco, né? Mas já é alguma coisa, já estamos no caminho certo, né? Em vez de você estar produzindo apartamentos de 1 por andar, né? De 1 milhão, acima de 1 milhão, você está produzindo muita unidade para o público de HIS. Como é que a gente chega melhor essa conta para chegar na faixa 1? Acho que é essa a questão, a pergunta que a gente precisa fazer, né? E a PIAUC tem um papel fundamental, a cultura da função social da propriedade tem um papel fundamental, que é reduzir o preço do terreno que você botou uma pressão. Se você botou uma pressão lá para que a pessoa dissolve, né, o terreno e produza alguma coisa. Bom, tá bom, a gente já pensou qual é o objetivo, quais são as estratégias, as diretrizes para alcançar esses objetivos. A gente vai pensar concretamente no que a gente vai fazer ação, né? Conjunto de ações, de projetos que a gente vai fazer para que essas diretrizes se implementem, né? É aquilo que o Polis falou sobre o plano, né? E o José Afonso da Silva, que é o pai do direito urbanístico brasileiro, falava: plano que não tem custo e cronograma não é plano, é engodo, né? Então, o que a gente precisa fazer? Pegar todas essas... Tá bom, vamos pegar todos esses pontos, essas diretrizes, tudo que a gente precisa fazer, o que a gente consegue fazer, aquilo que num determinado espaço de tempo a gente consegue implementar, né? E vamos colocar lá. E vamos fazer aquilo, e vamos priorizar aquilo, né? Colocar, de preferência, numa ordem de prioridade realista, que a gente consiga fazer em um determinado tempo, né? Que tem coisas, às vezes tem coisas que são muito fáceis de você falar, né? Então, vou fazer, eu quero reduzir a desigualdade socioespacial. Ótimo, maravilha, ninguém é contra. Pelo menos ninguém, em seu juízo perfeito, é contra. Mas aí você faz... E daí? O que eu vou fazer para acontecer isso? Né? Eu preciso objetivamente fazer. E depois, isso para os instrumentos é uma coisa fundamental, né? O quarto degrauzinho dessa escada, que eu medir se os projetos e ações que atendiam aquelas diretrizes estão conseguindo impactar realmente no objetivo que eu queria, né? Porque tem aquela frase que de boas intenções o inferno está cheio, né? Isso é uma coisa muito comum. Às vezes a gente faz uma coisa com a melhor das intenções, só que o resultado é desastroso, né? Eu podia dar assim uma dezena de exemplos concretos disso, né? Com certeza todo mundo aqui que acompanha o poder público, qualquer gestor público, conhece um monte de exemplos de boas intenções que resultaram em desastre, né? Mas eu vou usar uma mais distante, né? Só para um exemplo mais distante, só para ninguém se sentir assim melindrado, né? O Alexandre Ernest era um médico francês que trabalhava no Vietnã, né? No século XIX. Na época o Vietnã era parte de uma colônia francesa, né? A Indochina, e ele descobriu a bactéria que transmite a peste negra, né? A peste bubônica, o mecanismo de transmissão da pulga, do rato e tal, e descobriu que todas aquelas ondas de epidemia que varriam o mundo
mais ou menos a cada 2, 3 séculos, né, surgiam dali daquela região onde ele estava, porque ali a peste bubônica era endêmica. E tem gente da saúde aí, não tem? Saúde está sempre na frente, né, das políticas. Ele fez uma política pública para combater esse problema, que era um programa que as pessoas levavam lá os ratos abatidos, né, para o escritório lá do governo colonial. Qual foi o resultado? O pessoal começou a criar rato para vender para o governo, né? Então, foi a melhor das... E eu, olha, só no campo urbanístico eu consigo pensar nos 10 casos que a gente criou rato, né? Então, a gente precisa ter humildade, principalmente quando está fazendo coisa nova. Se a gente está fazendo aquilo de sempre, né? Então, a gente está fazendo igual, eu dou sempre o exemplo da ata, né? A gente faz a ata como Pedro Vaz de Caminha escrevia, né? Por que a gente começa aos tantos dias do mês de... Né? Ninguém fala assim, aquilo nem faz sentido, né? Só dificulta o entendimento daquilo, né? Torna uma coisa que devia ser um registro de documento uma coisa só formal. Mas se a gente está fazendo sempre a mesma coisa, bom, ninguém vai desculpar, né? Estou fazendo isso que eu sempre fiz. Se der errado, olha, não é culpa minha, eu só fiz do jeito que já estavam fazendo antes. Se você está fazendo uma coisa nova, você tem que ter a humildade de saber que você está sujeito a erros, né? Você pode acabar tendo um caso como esse do médico francês, né? Então você precisa estar medindo, você precisa estar avaliando, né? Então a gente está pensando, pegando esse exemplo concreto no qual estou demonstrando a lógica que a gente precisa tentar buscar construir para sair da lista de desejos para realmente um programa de ação, né? Se eu estou pensando em reocupar áreas centrais, né, e Campinas tem um potencial significativo para isso, né, eu preciso pensar assim, quanto de área pública, não importa se é municipal, estadual ou federal, eu tenho ainda desocupado? Quanto eu aumentei de pessoas morando no centro? Quanto eu aumentei de pessoas que trabalham no centro, que passaram a morar no centro? Quantas unidades de HS eu estou conseguindo produzir? Como eu estou ativando a atividade comercial, atividade de serviços, né? A gente vê aqui em Campinas, a gente chegou ontem, chegou outra noite, foi jantar. As praças daqui são super bem cuidadas, são limpas, né? Olha, pelo menos as que a gente passou, todas estavam fantásticas, né? Todas as que a gente passou foram fantásticas. A gente estava numa vila industrial, então tudo bem, é uma área ainda central, mas não é uma área, é uma dessas áreas que poderia ser requalificada, né? Só que você, como alguém falou, né? Você tem medo de passar ali à noite, né? Então você tem todo um esforço para cuidar do espaço público, só que as pessoas, não é utilizado, né? Por quê? Porque não tem gente, né? Você vê lá 8 horas, você não tem mais uma porta aberta de lugar nenhum, né? Então também é uma forma de você melhorar o uso que você tem daquilo, né? Então você tem prédios de interesse do patrimônio, interesse histórico, arquitetônico, né? Tombados, alguém falou, o pessoal está só esperando cair, né? Então, esse é um problema. Esse é como o caso do Iernes, né? Eu pensei em preservar, e daí botei nas costas do privado um interesse que é público. Eu falei, olha, a gente tem um interesse público de preservar esse seu prédio, né?
porque aqui morou o Carlos Gomes, ele compôs a ópera tal, aqui nessa casa. Então, tá bom, a gente quer preservar a sua casa. Só que é o seguinte, o interesse é nosso, mas o problema é seu. Você que vai ter que reformar, a sua casa vai perder todo o valor comercial, né? Você vai ter um ônus maior, se você precisar reformar, você vai precisar contratar um restaurador, que vai custar por baixo 3 vezes mais aquilo para restaurar. O que o cara faz? Ele reza todo dia para que não vá cair. Né? Por quê? Porque eu não fiz um contrabalanço. Não peguei o instrumento que está lá no Estatuto das Cidades, da transferência do direito de construir, né? E fiz uma calibragem adequada para que aconteça o que acontece em outros lugares no sistema bom político do patrimônio. O cara quer que o negócio dele seja roubado, porque ele tem vantagens daquilo e não desvantagens. Então você tem... você pensa eu falei nas praças, né? Não é tanto caso de Campinas, mas é um caso muito comum em cidades menores. Todo mundo quer a praça, né? Até em São Paulo até acontece muito nas operações urbanas que eles deixam as ex para ser produzida lá no final, né? E quando vai produzir lá no final as ex, daí já juntam os moradores, as pessoas que já mudaram lá, que já compraram os apartamentos caros lá, para fazer um movimento para que lá, em vez de ser ZEIS, que vai desvalorizar o imóvel dele, ser uma praça. Né? Isso é muito comum. O Policy até em uma das operações urbanas ele fez uma emenda com uma trava para evitar que isso acontecesse. Mas depois que coloca a praça, daí a pessoa já vai reclamar, mas eu não quero a praça porque lá fica o pessoal que usando drogas, ou o pessoal que vagabundeando, entre aspas, né? Ali na praça, porque não tem uma política de valorizar o espaço público, de atividades daquele espaço público. Então, a gente pensa só na praça, né? No objeto. Esse é um pouco um vício que a gente tem, né? A gente pensa muito mais no material, né? No construir aquilo, do que no usar, não pensa na praça, não pensa que atividades eu vou ter naquela praça, né? Que eu vou buscar no entorno para vitalizar lugares que tem comércio, que tem serviços, que atrativos para que a pessoa use aquele espaço público, né? Então isso tem que estar nos nossos indicadores, tem que medir, né? Porque se a gente ficar só no genérico, a gente não vai conseguir avançar. A gente vai fazer a 8ª conferência repetindo tudo que a gente vem dizendo desde a primeira.